A história começa quando a deusa concedeu sua luz a um mundo que era apenas um redemoinho negro de nada, formando continentes e criando as 9 raças: os dragonoides, elfos, elfos negros, oni, anões, demônios, centauros, povos bestiais e por fim os humanos. Foi em uma vila pacífica que um jovem cheio de sonhos se despediu da família para embarcar em uma jornada longe de casa, com o maior desejo de se tornar um grande aventureiro e dar uma vida melhor aos que amava. Porém, a realidade o atingiu com força ao chegar à grande cidade, onde todos viviam apressados, sem paciência alguma, em uma atmosfera completamente diferente da que conhecia. A tensão aumentou ainda mais na sua apresentação na Guilda dos Aventureiros local, onde se identificou como Light para se registrar. A atendente perguntou qual era seu dom, e ele revelou o Gacha Ilimitado. Ao apertar o botão do Gacha, uma carta surgia, e Light invocava o item descrito nela. Na primeira tentativa, convocou um garfo, mas o objeto saiu todo torto, completamente inutilizável. Tentando esconder a vergonha, insistiu mais 2 vezes, invocando uma maçã e um pedaço de pão, mas a fruta estava podre e o pão mofado. O pobre garoto tentou argumentar que seu dom geralmente era melhor, mas a recepcionista, bastante cética, deu-lhe uma identificação de classe F, a mais baixa da guilda. Sem outras opções, Light aceitou a classificação e com um fio de esperança perguntou sobre trabalhos disponíveis. A mulher apontou para um quadro com as tarefas mais simples, mas veio outro golpe. A taxa de analfabetismo na região era altíssima, e Light, mais uma vítima, não conseguia ler uma única palavra. Confirmado isso, a atendente indicou trabalhos manuais básicos como coletar lenha e transportar mercadorias. Apesar do baixo pagamento, nosso herói arregaçou as mangas e trabalhou com todo o coração, dedicando corpo e alma para fazer o melhor possível. Sua recompensa veio à noite, quando exausto recebeu um pequeno saquinho com moedas de tão pouco valor que mesmo após um dia inteiro de trabalho, mal dava para comprar uma refeição decente. Para piorar a situação complicada, um grupo de povos bestiais decidiu implicar com o pobre garoto, derrubando-o no chão e roubando seu dinheiro suado. Além disso, as pessoas ao redor testemunharam a cena e agiram com total indiferença, algumas até dizendo para ele sair do caminho como se fosse apenas lixo jogado na rua. Contudo, nem tudo foram espinhos. Para a surpresa do garoto, do mesmo grupo que o atacou, uma elfa, bela como o dia, estendeu a mão para ajudá-lo, ajoelhando-se no chão e dando-lhe um abraço, um gesto de afeto que ele nunca imaginou receber. Uma elfa sujando os joelhos por ele. Light pensou que estava sonhando, mas a mulher assegurou que era tudo real. Seu grupo, chamado Concórdia das Tribos, tinha membros representando cada uma das 9 raças nascidas da luz da deusa. O homem-besta Garou, a elfa Sasha, o dragoniano Drago, o demônio Diablo, o Oni Oboro, o anão Naano, o elfo negro Sione e o centauro Santor. Faltava apenas uma raça para completar o grupo, e eles queriam que Light fosse o último membro, representando os humanos. Juntos lutariam contra a discriminação e tornariam o mundo mais igualitário. Claro, Light não perderia uma chance dessas e aceitou na hora, juntando-se ao time, mas acompanhar um grupo tão poderoso de aventureiros não era nada fácil. Com o passar dos dias, Light enfrentou criaturas terrivelmente fortes e, sendo o elo mais fraco, sempre precisava ser protegido por seus companheiros, geralmente por Sasha, que fazia questão de manter o jovem humano seguro sempre que possível. Por causa desse comportamento super protetor, ela virou alvo de brincadeiras dos amigos, que diziam que ela sempre colocava Light sob sua asa. Ela jurava que só tentava evitar que ele se machucasse, pois se algo acontecesse poderia manchar a reputação do grupo. A verdade é que mesmo não sendo um lutador, Light se tornava útil carregando os pertences dos aliados e preparando um chá incrível durante as pausas das aventuras, o que aos poucos conquistou a confiança dos companheiros. Até que em certo momento, dentro de uma masmorra, o líder Drago pediu que todos parassem. Segundo ele, aquele lugar, praticamente um beco sem saída, era perfeito para o que fariam. O clima ficou pesado, e a tensão era visível no rosto de cada membro do grupo, exceto Light, que inocente, pensou ser apenas uma parada para descanso e já começou a preparar seu chá habitual. No entanto, Drago revelou o verdadeiro motivo. O jovem humano estava sendo expulso do grupo. Light não acreditava no que ouvia, incapaz de entender o motivo de uma decisão tão repentina, já que todos pareciam gostar dele, e ele sempre fazia seu trabalho corretamente. Até Sasha, que sempre lhe mostrava tanto afeto, agora agia com profundo desprezo, impaciente com a incapacidade do garoto de entender o que acontecia. Era uma opinião unânime.
O humano era apenas um peso morto, e agora estariam livres do fedor repugnante de sua raça. Em total descrença, Light perguntou por que o incluíram no grupo para começo de conversa. Explicaram que seus superiores pensaram que o garoto poderia ser um mestre por causa do dom que possuía, e por isso Light foi observado o tempo todo como um rato de laboratório para estudá-lo de perto. Mas a conclusão foi clara: Light tinha o status normal de um humano, o que significava que não era um mestre, o tornando instantaneamente inútil para a concórdia das tribos. Naquele momento, Sasha até celebrou, já que sua missão era continuar a linhagem élfica, e felizmente, ela não precisaria se casar com uma raça inferior como os humanos. De qualquer forma, os superiores ordenaram a morte do garoto, e foi por isso que o levaram àquele beco sem saída, onde poderiam tirar sua vida sem levantar suspeitas. Para cumprir a ordem, o homem-besta Garou mostrou suas garras de aço que seriam usadas para despedaçar o alvo inocente. Com um golpe direto no rosto de Light, o sangue começou a escorrer, e naquele momento o garoto teve certeza de que realmente o matariam ali. E agora? O instinto de sobrevivência humano o fez correr desesperadamente pela vida. Foi quando Sasha tirou uma flecha que perfurou violentamente sua perna, interrompendo sua fuga e o deixando completamente rendido à morte. Sem desistir, Light rastejou pelo chão enquanto o garoto se aproximava. A cada segundo que passava chorando, o garoto gritava que não queria morrer, mas essa demonstração de vulnerabilidade só aumentava o desejo do homem-besta de acabar com ele. E por um golpe do destino, Light acertou o jackpot ao acionar acidentalmente uma armadilha de teletransporte no chão. Seu inimigo até tentou impedi-lo, mas Light conseguiu escapar com sucesso e agora estava seguro, ou pelo menos por enquanto. Pelo que parecia, o lugar onde acabou era nas profundezas da masmorra, onde criaturas incrivelmente poderosas certamente espreitavam, prontas para aparecer a qualquer momento. Sabendo que ia morrer, Light chorou e se despediu de sua família em pensamentos, já que não teria chance de fazer isso pessoalmente. Deixado à própria sorte, o pobre garoto foi abandonado por aqueles que pensava serem seus amigos, que sempre lhe mostraram respeito e afeto, o fazendo feliz durante o tempo que aventuraram juntos. No fim, todo aquele discurso de igualdade entre as raças não passava de bobagem, e seus antigos companheiros se revelaram as piores pessoas. Mesmo assim, Light não jogou a toalha. Após tudo o que sofreu por causa deles, prometeu matá-los um a um, executando a vingança que um dia viria. Nesse caso, Light precisaria primeiro lidar com a serpente cão infernal que tinha acabado de aparecer na caverna, uma criatura de nível 1000 contra a qual o humano não tinha chance de vencer. Apesar de ser infinitamente mais fraco que o monstro em todos os aspectos, o garoto não podia simplesmente ser devorado sem ao menos tentar alguma resistência. Sem arma em mãos, tudo o que Light tinha era seu dom tão criticado, o gacha ilimitado. A partir daquele momento, todas as suas esperanças foram depositadas nessa habilidade, e o que a deusa quisesse aconteceria. Então ele apertou o botão do item e liberou uma carta. De repente, uma mulher foi invocada e, jurando proteger seu mestre, aniquilou a serpente cão infernal com uma facilidade inacreditável, vestindo seu uniforme de empregada. Após resolver a situação, a mulher pediu desculpas por não evitar os ferimentos do garoto, mas de qualquer forma, conseguiu curar todas as feridas que ele sofreu, até a da flecha na perna, simplesmente colocando a mão perto do corpo dele e liberando uma suave energia verde. Sempre falando com uma formalidade estranha, cheia de palavras difíceis, a empregada perguntou se seu mestre poderia revelar seu nome. Ao saber que era Light, ela começou a chamá-lo de Lord Light e, por sua vez, prometeu servi-lo em qualquer circunstância, mesmo que tivesse que sacrificar a própria vida, jurando lealdade eterna e incondicional. A figura misteriosa se apresentou como Mei, uma empregada, e uma carta extremamente rara de nível 9999, invocada pelo dom de Light, o gacha ilimitado. Então Mei usou sua técnica de avaliação para analisar o status do jovem, vendo várias camadas de bloqueios e um potencial que ela já sabia que seu mestre possuía, pois seus olhos experientes enxergavam muito além do que a visão comum podia alcançar. Segundo a empregada, o gacha ilimitado estava longe de ser inútil. A verdade era que, independentemente do que todos pensassem, esse dom tinha um truque que poucos conheciam. Seu poder era influenciado pelo fluxo de mana do local onde o item era ativado. Quanto maior e mais forte o fluxo, maior a força do gacha. Nesse caso, como era óbvio, Mei só pôde ser invocada porque Light acabou nas profundezas da masmorra, onde a energia era poderosa. Ela até tinha certeza de que o garoto fez isso de propósito. Sem muito orgulho, ele admitiu que chegou ali por acaso, fugindo, após ser friamente abandonado por aqueles que juravam serem seus amigos. Lembrando seu trauma recente, o garoto não conteve as lágrimas e se mostrou completamente vulnerável diante de uma experiência tão terrível.
Mostrando empatia, Mei deu ao garoto um abraço quase maternal e, mesmo admitindo que não compreendia totalmente a profundidade de seu sofrimento, deixou claro que estava disposta a usar todo o seu poder para buscar a vingança que seu mestre tanto desejava. Para isso, Light só precisava dar a ordem. Porém, ele recusou tal ajuda esmagadora, pois queria executar sua vingança com as próprias mãos, por mais impossível que parecesse com sua força atual. Na verdade, Light tinha certeza de que Mei não via possibilidade de isso acontecer, mas ao contrário, ela mostrou total apoio à decisão e se colocou à disposição para ajudar seu mestre de qualquer forma necessária, enfatizando que não mentia quando disse que dedicaria sua vida a ficar ao lado do jovem Light. E assim, nas profundezas do abismo, a masmorra mais difícil da região, agora ciente do verdadeiro poder do gacha ilimitado, Light apertou o botão do objeto mais uma vez, mas dessa vez com um propósito maior: construir um reino que o ajudasse a realizar sua vingança. A partir daquele momento, aquela câmara de escuridão começou a ser engolida por uma verdadeira enxurrada de luz. 3 anos se passaram desde aquele dia fatídico onde nosso protagonista foi abandonado como se fosse um saco de lixo. E se no passado os dias de luta eram intensos e exaustivos, podemos ver que atualmente os dias de glória são a realidade de Light. Ele governa centenas de empregadas dentro de um palácio que ele mesmo criou. E Mei, como prometeu, está sempre ao seu lado. Todas as empregadas parecem completamente encantadas por ele, celebrando toda vez que são notadas, enquanto Mei, com sua postura impecável, diz a todas para se comportarem. Deixando o castelo, Light caminha pelo mercado local onde todos o reconhecem. Um dos vendedores o chama para o café da manhã, enquanto outros o alertam sobre uma escassez de doces no país. Light promete resolver o problema, e Mei o garante que cuidará da logística o mais rápido possível. Ele percebe que precisará criar um novo sistema, já que a população de seu reino cresceu exponencialmente nos últimos 3 anos. Ele pergunta a Mei onde estão suas outras invocações lendárias, e Mei responde que a Oyuki, a domadora de feras, está ocupada mapeando as masmorras e florestas. Light pensa sobre os monstros que vagam por lá, mas sabe que não são páreo para uma domadora genial como ela. Mei continua dizendo que Ellie, a maga, está trabalhando duro para criar uma magia especial para seu grande plano. Também tem a Nazuna, a cavaleira, que é excelente em combate corpo a corpo, mas digamos que é meio avoada em outras áreas. Mei responde que a colocou em patrulha no castelo, uma tarefa simples que a manteria longe de problemas. Light não se importa, afinal, a energia caótica de Mizuna torna as coisas mais interessantes. Em seguida, a cena muda, e eles retornam ao castelo, onde são chamados por Jack, o último de suas 4 invocações lendárias, que o convida para treinar. Mei, um pouco irritada, diz a Jack para se dirigir a Light com o devido respeito, mas Jack, com seu jeito descontraído, a ignora completamente. Light diz a Mei que está tudo bem, já que considera Jack um irmão mais velho. No campo de treinamento, os dois se preparam. Com uma explosão de velocidade, Light corre para frente e acerta um soco direto nos abdominais esculpidos de seu oponente, o empurrando para trás com uma força surpreendente. Satisfeito, Jack elogia o poder de Light, dizendo que um aventureiro normal teria morrido com aquele soco. Eles se encontram no centro da arena novamente, trocando golpes poderosos. Enquanto isso, em outra parte do castelo, Nazuna patrulha os corredores com a cabeça vazia quando é abordada por outras empregadas. Elas a bajulam dizendo que se sentem seguras com ela por perto. Nazuna fica contente, caindo direto na armadilha delas. As empregadas então sugerem que ela deveria verificar os aposentos de Light para garantir que tudo está seguro. Nazuna acha que é uma ideia brilhante e corre para o quarto. Quando ela tenta abrir a porta, ela se depara com Mei. Nazuna pergunta o que Mei estava fazendo lá, já que Light estava treinando. Mei, corando violentamente, gagueja que estava limpando o quarto. Nazuna insiste que precisa verificar o local e, antes que Mei possa impedi-la, entra e percebe a cama bagunçada. Com sua inocência, ela comenta que parece que alguém estava rolando e cheirando os travesseiros, e pergunta se Mei fez isso de propósito. Mei, aproveitando a ingenuidade da vampira, afirma com confiança que é seu estilo especial de arrumar a cama. Nazuna fica impressionada e pede para aprender, mas Mei recusa dizendo que é um segredo comercial. Nazuna então se lembra de que as empregadas pediram para ela entregar uma mensagem. Ela entrega um pergaminho a Mei, que percebe que é uma carta de protesto. As outras empregadas estão se revoltando contra ela por monopolizar a limpeza do quarto de Light. Mei diz a Nazuna para não se preocupar e lhe dá algum troco para mantê-la de boca fechada. Feliz, Nazuna corre para o mercado e, após muita deliberação, decide comprar panquecas fofas com leite fresco. De volta ao castelo, ela encontra Aoyuki em uma varanda já com o mapa que Mei havia solicitado. Cansada da energia de Nazuna, Aoyuki apenas entrega o relatório. Depois disso, Nazuna retorna à sua patrulha e entra na sala do trono.
Vendo que não há ninguém por perto, ela solta um grito libertador, pula no trono e começa a brincar com ele, até que acidentalmente quebra a asa de uma estátua de anjo. Com medo de May, ela coloca o pedaço de volta de qualquer jeito e foge. De volta ao treino, Light e Jack continuam lutando. No final, eles vão para o banho e dentro da banheira gigante, Jack elogia Light, dizendo que ele se tornou tão forte que a maioria das criaturas de masmorra seria brincadeira de criança para ele. No entanto, ele avisa que ainda existem inimigos poderosos que o destruiriam na primeira chance. Light fica sério, pensando na traição que sofreu 3 anos atrás, e afirma que não descansará até ter sua vingança. Nos aposentos de May, ela convoca as 4 empregadas problemáticas e lê a carta de protesto em voz alta na frente delas. As 4 ficam em silêncio e se desculpam, dizendo que era apenas uma forma de mostrar apoio, já que sabem que May está sobrecarregada. May nega o pedido delas para limpar o quarto de Light e, como punição, ordena que elas limpem o corredor gigantesco até a sala do trono à mão. Enquanto isso, Nazuna está do lado de fora com o rosto pressionado contra a vitrine de uma loja, admirando uma manopla que ela quer, mas não tem dinheiro para comprar. Ellie se depara com Nazuna e pergunta o que ela está olhando. Ellie revela que a construção que estava supervisionando está indo bem, então ela decidiu fazer uma pausa. As duas começam a discutir sobre quem está mais próxima de Light. Ellie se gaba de que está diretamente envolvida no plano de vingança, diferente de Nazuna. Ela até menciona ter tido um chá da tarde adorável com Light e que da próxima vez vai arranjar um jantar particular. De volta ao castelo, as 4 empregadas, enquanto limpam, estão ocupadas tramando contra May, mencionando que sua tirania está alcançando a estratosfera. Elas pensam em dedurar May para Light, mas desistem temendo sua ira. Elas concluem que Light se importa tanto com May porque ela foi sua primeira invocação, passando 2 meses inteiros com ele sozinha na masmorra. Inundadas de ciúme, elas começam a rolar no chão e decidem realizar um ritual voodoo para tirar May da equação. No entanto, infelizmente para elas, May ouve tudo e entra na sala, acuando-as de conspiração. Elas imediatamente se desculpam, mas May, que havia voltado sentindo que tinha sido dura demais, agora percebe que não tinha sido dura o suficiente. Ela ordena que elas limpem a sala do trono também. Desamparadas, elas obedecem. Enquanto tiram o pó do trono, a empregada de cabelo verde derruba o pedaço da asa do anjo que Nezuna havia quebrado. As empregadas entram em pânico, pensando que é culpa delas, e imaginam o que May fará com elas. Na manhã seguinte, Light entra na masmorra e encontra Nazuna, Ellie e Aoyuki já esperando. Ele lhes dá bom dia, enquanto Nazuna e Ellie imediatamente começam a brigar. De repente, um monstro emerge das sombras e Light congela. É um cão do inferno, assim como aquele que ele viu naquele dia fatídico, quando foi deixado para ser eliminado. Ele sabe que é muito mais forte agora, mas o trauma daquele dia ainda o assombra. Seu sangue congela só de ver a criatura. No entanto, seu grupo não sente medo. Pelo contrário, eles ficam enfurecidos ao ver que o monstro chateou Light. Nazuna se prepara para picotá-lo em pedacinhos. Ellie pede permissão para erradicar toda a espécie de cães do inferno do mundo, e Aoyuki se pergunta se ela poderia encontrar o próprio inferno só para jogar o monstro em seus poços mais profundos. A mera aura deles manda o monstro choramingando para trás, percebendo o quão superado está. No entanto, Light acalma seu grupo. Ele respira fundo, recupera a compostura e lentamente se aproxima do monstro, dando um tapinha em sua cabeça. Ele sabe que mesmo que desse a ordem como brincadeira, suas invocações lendárias realmente eliminariam toda a raça. Ele então se vira para eles com um novo brilho nos olhos e declara que eles precisam ir para a superfície naquele dia. Então seu plano de vingança começa. E com essa promessa de vingança finalmente sendo colocada em movimento, o episódio 2 chega ao fim.